Bolsonaro pode ficar preso por mais de 80 anos se ele for condenado por todos os crimes pelos quais foi indiciado pela Comissão Parlamentar de Inquérito montada no Senado Federal para avaliar os eventuais crimes e erros cometidos pelo governo durante a pandemia. Mas será que ele vai realmente ser punido? Será que o presidente da República tem alguma culpa no que aconteceu? E essa culpa vai resultar em alguma punição? Primeiro, a gente tem que ter em mente que o presidente da República ele tem proteção da Procuradoria-Geral da República e da Câmara Federal. Da Procuradoria-Geral da República, através do seu procurador, Augusto Aras, que foi nomeado por Bolsonaro, fora da lista tríplice do Ministério Público e que, portanto, segue as orientações ideológicas e políticas do presidente. Está alinhado ao presidente da República. É considerado por ele a rainha do xadrez. Na Câmara Federal, o presidente conta com o apoio do presidente da Câmara, o deputado pelo Partido Progressista de Alagoas, Arthur Lira, lidera mais de 200 deputados que votam no presidente chova ou faça sol, porque são aliados, ligados, alguns ideologicamente, outros devido ao recebimento de emendas parlamentares do Orçamento Geral da União, de forma secreta, que os parlamentares venderam em suas bases eleitorais como benefícios que eles estão trazendo. Portanto, repare, o presidente está blindado. Mas o mesmo não acontece com os seus aliados. E aí são mais de 60 aliados que estão indiciados. Os mais pobres serão rapidamente presos. Esses que não podem pagar advogados que atuam em cortes superiores. Os que têm advogados e têm poder gastarão dinheiro, muito dinheiro para se defender. Já os mais poderosos e mais ricos irão até as cortes superiores fazendo uma defesa que pode acabar em impunidade. Impunidade porque alguns desses crimes irão prescrever, outros são crimes de menor monta e desses todos iniciados, a maioria não vai cumprir nenhum dia de prisão. Alguns serão punidos mais fortemente, como por exemplo o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que foi indiciado por crime contra a humanidade, por ter provocado a epidemia. E aí, como ele é oficial do Exército, general da ativa e foi ministro, não tem uma devida proteção. Não sabemos se o Exército Brasileiro vai protegê-lo como fez até agora. Outros tantos menos protegidos irão, digamos assim, procurar proteção pessoal através do exercício do direito de defender-se. Mas o presidente da República tem contra si uma ficha corrida, né? E eu trouxe aqui para vocês, e a gente pode até debater um pouco, os crimes que teria cometido o Bolsonaro. Você vê aqui os crimes atribuídos ao presidente Bolsonaro. O texto original é esse aqui, é o que está no relatório. Presidente da República, artigo 267, parágrafo 1º, epidemia com resultado de morte. Artigo 268, caput, infração de medida sanitária preventiva. Artigo 283, charlatanismo. Artigo 286, incitação ao crime. Artigo 298, falsificação de documento particular. Artigo 315, emprego irregular de verbas públicas. Artigo 319, prevaricação. Todos do Código Penal. Artigo 7º, parágrafo 1, letra B, H e K, e parágrafo 2, letra B e G, crimes contra a humanidade nas modalidades extermínio, perseguição
e outros atos desumanos do Tratado de Roma, decreto número 4.388 de 2002, e artigos 7º, item 9, violação de direito social, e 9º, item 7, incompatibilidade com dignidade e honra e decoro do cargo. E, por fim, crimes de responsabilidade previstos na Lei número 1079, de 10 de abril de 1950. Essa é a acusação que pesa sobre o presidente da República. E nós podemos examinar aqui cada uma delas. O Bolsonaro teria cometido epidemia com resultado de morte? Ou seja, a estratégia do governo de promover a imunidade coletiva através da contaminação, essa estratégia como política pública, ela resultou nessa acusação. O presidente, como você vê na foto, ele infringiu as medidas sanitárias preventivas. Deliberadamente, ele promoveu aglomerações que eram proibidas e ainda algumas estão, mas nos momentos mais críticos da pandemia, o presidente viajou o país em campanha eleitoral sem máscaras. O emprego irregular de verba pública é por causa da compra da cloroquina e de outros medicamentos comprovadamente inúteis para os doentes de Covid. E a grana gasta com esses remédios está aí na conta do presidente para ele pagar. Incitação ao crime, porque estimulou as pessoas a cometerem o crime, a infração às medidas sanitárias. Falsificação de documentos particulares, isso tem a ver com a acusação de o presidente ter falsificado a carteira de vacinação da mãe, que foi vacinada com Coronavac, e teria havido a falsificação para que parecesse que ela tinha sido vacinada com AstraZeneca. O charlatanismo é porque o presidente apareceu em vários vídeos públicos que estão aí na internet, propagando, fazendo propaganda, publicidade, marketing de remédios. E isso é crime. Prevaricação é por ter ficado sabendo aí de que tinha corrupção na compra das vacinas e não ter tomado nenhuma medida oficial para evitar que essa corrupção ocorresse. Crime contra a humanidade é aí o conjunto da atuação do presidente, que resultou em um número significativo, teria resultado em um aumento significativo no número de pessoas que morreram por causa da doença, e esse é considerado um crime contra a humanidade. O crime de responsabilidade está aí pesando como o indicador de impeachment, pelo presidente ter agido de maneira não compatível com o cargo. Então, essas acusações são bastante graves e terão que ser respondidas pelo presidente juridicamente. Ele tem excelentes advogados para defendê-lo, conta com a imunidade presidencial, portanto, não deve estar preocupado, deve estar rindo mesmo. Mas, assim, é preciso que Bolsonaro comece, a partir de agora, a se planejar, porque precisará de uma defesa jurídica boa. Vai haver uma perseguição muito grande aos seus aliados. Então, os que são mais fracos, aqueles que estão mais enroscados, esses vão cair. E poderão cair atirando, para prejudicar ainda mais a imagem do presidente. Mas Bolsonaro pode recuperar a sua credibilidade ou se acontecer,
um crescimento econômico que traga mais otimismo para os eleitores. E aí, no ano que vem, o presidente precisa se reeleger. Porque se não se reeleger, perdendo a imunidade presidencial, portanto, poderá ser julgado como um ser humano comum. E aí a coisa complica. Porque o presidente da República, no Brasil, tem muito poder. O presidente poderia ter ido hoje à sessão do Senado e ter dado um tiro na cara do Renan Calheiros, relator da CPI, que ele é do MDB de Alagoas, e não seria preso, não seria punido, porque o presidente tem imunidade, só pode ser preso com autorização da Câmara. Tem que ser processado. Não existe prisão em flagrante do presidente da República. Está na lei, não foi eu que inventei. É a proteção ao cargo da maior autoridade, o funcionário público mais importante do país. Mas, perdida essa imunidade, e como alguns dos crimes dos quais o presidente é acusado não prescrevem, ele, como caso de crime contra a humanidade, ele terá que responder por esses crimes. E aí, muito provavelmente, cumprirá. Em algum momento, vai ter todo o direito de recorrer, mas se for condenado, cumprirá pena de prisão. Dificilmente conseguirá se safar dessa. Mas, se eleger-se ou reeleger-se, aí as coisas mudam de figura e aí é muito provável que tudo isso seja esquecido, né, pela força da reeleição do presidente da República, que poderá nomear novos ministros no Supremo Tribunal Federal, e aí terá força política, jurídica, e portanto, a punição deles fica muito mais difícil. Mas se ele perde a eleição, aí a coisa complica. Já os seus aliados, os mais fracos, podem se preparar, porque irão ser chamados pelo Poder Judiciário para responder pelos crimes cometidos durante essa crise sanitária que aparentemente parece estar no fim. Apesar de que, pela lei, né, pela ciência, só quando 75% da população está vacinada é que existe imunidade coletiva. Nós temos 50%, ainda falta 25%, mas está bem encaminhado. Tomara que dê tudo certo. Deixe seus comentários e suas críticas. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus colegas. E deixe seu like. Não esquece de se inscrever, porque aí você recebe, antes da publicação, um aviso no YouTube para assistir o vídeo primeiro que todo mundo. Até a próxima.